Pan e Wendy é a melhor adaptação em live action da Disney? Fala galera, canal Colmeia na área, e hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu achei sobre o mais novo live action da Disney, que estreou no dia 28 no Disney Plus. Já tá disponível na plataforma pra vocês assistirem. Mas primeiro, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nada aqui do Colmeia. Cara, como eu falo desse filme nesse momento que a gente tá meio que implorando pra Disney dar uma segurada nos live action. Sinceramente, eu gostei do filme, já vou tirar esse elefante da sala. Eu gostei do filme e eu tenho várias coisas pra falar. Vou tentar ao máximo não entrar em spoilers, porque eu sei que como acabou de sair na plataforma, muita gente ainda não viu, então eu vou tentar ao máximo não fazer essa crítica sem spoilers. Mas, vamos lá. Cara, Peter Pan, pra mim, é um daqueles clássicos da Disney que precisava ter uma renovação, uma nova roupagem. E por que eu digo isso? Porque o original é muito problemático. Não à toa, esse filme é um daqueles que quando você dá play no Disney Plus, aparece aquela imagem falando que ele tem uma representação um pouco negativa de alguns povos, culturas, e relembrando o atual compromisso da Disney em representar as coisas de uma forma mais representativa, focado na diversidade, enfim. Então esse filme precisava muito ter essa adaptação. E quando eu digo que precisava ter essa renovação, é justamente por conta de toda a problemática que tem no clássico. Inclusive, para mim, parte de eu ainda apoiar os live actions é justamente para que a gente consiga trazer um público mais novo que já não tolera o tipo de coisa que a gente vê em alguns filmes mais antigos, né? Que eram tolerados. A gente não discutia sobre isso há 50, 60 anos atrás. O filme animado do Peter Pan é de 1953, então daí vocês tiram. E aí, falando um pouco do filme, a gente aqui tem a mesma premissa do original, que é a Wendy meio que se recusando a crescer e sendo levada para a Terra do Nunca, junto do João e do Miguel, pelo Peter Pan e a Tinkerbell. E importante lembrar aqui para os mais velhos que há alguns anos atrás, a Tilintim, ou Sininho, como muitos se lembram, passou a ser oficialmente chamada de Tinkerbell no mundo inteiro, de uma forma para facilitar o licenciamento de brinquedos, produtos com a marca. Então, até mesmo na dublagem desse filme, ela foi chamada de Tinkerbell. Uma coisa que eu já achei bem interessante logo no início do filme é que a gente tem a Wendy indo para um internato no dia seguinte, e é isso que causa ali nela essa comoção, esse medo de crescer. E isso aqui, como é esperado, vai ser o grande tema do filme. Mas tem toda essa questão dela ficar longe da família, dos irmãos e desse medo dela de amadurecer mesmo. E assim que eles chegam na Terra do Nunca, a gente já vê as primeiras diferenças pro clássico. Aqui o lugar é um pouco mais real, por assim dizer, né? A gente não tem grandes lugares diferentes e coloridos, apesar de já no início a gente ter um rápido vislumbre das sereias, e assim, é só isso mesmo. É bem rápido ali no início e a gente não tem depois disso uma cena com as sereias ao longo do filme. O que pra mim é o que peca um pouco no desenvolvimento dessa história foi justo eles terem tido um orçamento um pouco menor do que outros live actions que fizeram que dá fica muito claro o que eles precisaram cortar de efeitos e tal para conseguir contar essa história. Inclusive, eu acho que esse filme, com um pouco mais de orçamento e tendo sido lançado no cinema, seria muito melhor do que ele foi, e eu já acho que ele foi muito bom. E aí, para mim, vem aqui a primeira grata surpresa dessa história, que é a Tigrinha, que de cara, ela já... Primeira vez que ela aparece, ela já tem uma frase completa. Para quem não se lembra do clássico animado, a Tigrinha não fala em momento algum no filme. Então aqui, ponto positivo para isso, né? A gente tem um certo desenvolvimento da personagem. E assim, sem citar que no clássico, toda a representação indígena é muito problemática, no nível que é incômodo de assistir esse filme hoje em dia. Inclusive, ao longo do filme, apesar da Tigrinha não ter lá um grande desenvolvimento, ela é uma personagem muito interessante e tem alguns momentos de destaque que faz você querer ter visto um pouco mais dela. Inclusive, Disney, parabéns por não ter feito mais do que a sua obrigação escalando a atriz Alicia Wapanatut,
que é uma atriz nativa americana pra fazer o papel da tigrinha. E assim, sério, a gata brilhou nesse papel. Seguindo a história, eu sinceramente acho que esse filme poderia ter sido chamado só de Wendy, porque a personagem rouba toda a trama pra ela, o desenvolvimento todo é muito em cima dela, dos sentimentos dela, enfim. Ela tem aqui um papel muito mais relevante do que no clássico original, que ela meio que tava ali pra ser a chata reclamona e impedindo as crianças de fazerem o que elas queriam, sabe? A Ever Anderson, que inclusive é filha da Mila Jovovich, mandou muito bem nesse papel. Inclusive os Marvetes devem se lembrar dela, porque ela faz a Natasha mais nova no filme solo da personagem da Viúva Negra. E ponto positivo pro que fizeram com a Tinkerbell. Eu acho que conseguiram mudar tudo que me incomodava na personagem, todo aquele plot de ciúmes do Peter Pan, dela ficar perseguindo a Wendy, tentando matar a Wendy. Eles tiraram isso tudo e eu achei isso ótimo. Eu achei que eles conseguiram desenvolvê-la de uma forma diferente, apesar de eu também achar que o filme peca um pouco no desenvolvimento dela, como de outros personagens. Mas ainda assim, dá pra perceber que ela tem aquele pouquinho de orgulho, que é bem típico da Tink. E, cara, ela continua sendo super fofa. A Yara Shahid tá simplesmente ótima no papel. Inclusive, pra mim, cara, esse é um dos papéis mais difíceis desse filme, porque a Tink não fala. Então, toda a forma de comunicação dela precisa ser muito gestual, nas expressões. E a Yara conseguiu entregar isso muito bem. Você consegue sentir o que a personagem tá passando. Sobre os Garotos Perdidos, eu adorei que eles são vários, né? No filme a gente só tem 6. E não temos só garotos, temos garotas também. A gente tem ali uma diversidade de atores. Inclusive, ponto positivo para a representatividade com a participação do ator Noah Matthews Matofsky, que ele é um ator com síndrome de Down, que faz o Slightly, que é o líder dos Garotos Perdidos. Mas aí eu também vou ter que puxar um pouco a orelha da Disney, porque assim, ótimo toda essa representatividade dos Garotos Perdidos, mas eles tiveram o desenvolvimento de uma xícara de chá, porque assim, eles estão ali meio que para ser o alívio cômico, trazer ali algumas pistas sobre o mistério do que acontece na Terra do Nunca e só. A gente não tem um grande desenvolvimento, inclusive era o que eu mais queria ver nesse filme, é poder ver um pouco mais, a gente não vê nada deles direito no clássico original. Então, assim, eu gostaria muito de ter visto mais sobre eles. Era o grupo de personagens que eu tava mais ansiosa para ver um desenvolvimento maior em relação ao clássico. E aí, a gente precisa falar sobre o Capitão Gancho. Jude Law, sério. Isso aqui é a elite do casting desse filme, né? E ele tá maravilhoso nesse papel. Eu gostei muito de todo o desenvolvimento do Gancho nesse filme, da forma como eles conseguiram humanizar esse personagem sem ele ficar muito bobo. E eu não vou falar muito para não estragar a experiência de quem quer assistir, mas eu gostei muito da forma como eles conseguiram dar um background ali para explicar o início dessa rivalidade entre o Peter Pan e o Gancho. Sério, ficou muito bacana. Eu acho que é um dos meus pontos favoritos desse filme. Falando rapidamente sobre os piratas, eles estão ali muito como alívio cômico, nenhum deles é muito bem desenvolvido. Inclusive, eu senti um pouco de falta de ver mais do Smee. No filme original, ele acaba sendo o grande alívio cômico do filme, ele tem várias cenas. E no live action, infelizmente, ele ficou muito apagado ali, meio que como um personagem extremamente coadjuvante, quase um figurante, eu diria. Mas assim, gostei das musiquinhas de pirata. Inclusive, falando também rapidamente sobre as músicas de piratas são legais, mas eu acho que todo o resto é bem esquecível, assim. Fiquei muito triste que não temos A Voar, que é a principal música desse filme pra mim, que é naquela cena inicial do animado, que eles estão indo, né, pra Terra do Nunca. Infelizmente, não tem. A gente só tem ela instrumental, né? Mas é isso. E falando também sobre o Peter Pan, cara, eu gostei muito do personagem no geral. Eu acho que o Peter Pan, no clássico animado mesmo, não é um personagem muito querido, assim. Ele tem um design super legal. A gente lembra com carinho do filme dele. Só que eu, inclusive, revi ele recentemente. Assim, o Peter Pan é o grande vilão desse filme, né, gente? Ele é uma criança frustrada que não quer crescer, que acha uma boa ideia sair raptando crianças dos seus pais aí pela Inglaterra, né? Então, assim, no fim das contas, eu acho que eles conseguiram desenvolver bem algumas coisas do personagem. Eu acho que o que brilha aqui é justamente a relação dele com o Gancho.
Infelizmente, a gente não tem uma grande relação dele com a Tinkerbell, então foi algo que eu senti um pouco de falta, né, ali da construção da amizade deles. Mas, assim, ponto positivo para a escolha do ator, eu achei que ficou muito bacana. Ele não é um grande ator, então eu acho que eu senti um pouco de falta de carga dramática nas cenas, mas, assim, não chega a me incomodar. Eu acho de verdade, como eu falei no início, o filme precisava se chamar Wendy porque ela rouba toda a trama para ela. Eu acho que o Peter Pan acaba ficando muito secundário aqui na forma como a história vai se desenvolvendo. E aí, pra gente ir fechando essa análise, eu não poderia deixar de mencionar como é bonito o simbolismo da Tinkerbell como amadurecimento. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre essa percepção, porque eu não quero estragar a visão de vocês sobre o filme, mas eu tenho certeza que quando acontecer essa ceninha final, vocês vão lembrar de mim. Então, prestem atenção nas cenas finais desse filme. E para os mais emotivos como eu, tenho certeza que a mensagem desse filme é muito bonitinha e conecta muito para todos aqueles que, assim como eu, têm um pouco dessa síndrome de Peter Pan de quem não quer crescer. Inclusive, tem uma cena específica da Wendy que ela tá pensando em coisas boas para poder conseguir voar. E eu me conectei num nível absurdo que foi impossível os olhos não encherem d'água. E para encerrar, o que eu posso dizer sobre essa adaptação em live action de Peter Pan e Wendy é que, cara, Disney, foque nesse tipo de live action. Pegue animados que já não são tão bem vistos hoje em dia socialmente e transforme eles nesses filmes que tem mais a dizer, que tem como você desenvolver os personagens de uma forma que vai agradar públicos mais novos. Eu acho que a gente precisa que filmes mais antigos passem por essa atualização. Então, dito isso, Moana, por exemplo, não precisa de um live action tão cedo. Moana já é perfeito em tudo que se propõe. E dito isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Peter Pan e Wendy já está disponível na plataforma Disney Plus. Vocês já podem assistir. E eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui no Colmeia. É isso, tchau, tchau!